São 9h50, voltamos com o Liberdade de Opinião. Seguimos conversando com os nossos comentaristas. Hoje, dia de estreia de Boris Casoy. Boris, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma entrevista dada pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, à CNN. Entrevista em que ele comenta a defesa que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-presidente Lula fizeram da revogação da reforma trabalhista, caso o PT vença a eleição de outubro. Rodrigo Maia disse que é preciso debater a revogação de leis para não gerar insegurança jurídica, que a maior queda de produtividade do trabalho aconteceu durante o governo Dilma Rousseff entre 2013 e 2016. A gente separou um trechinho da entrevista. É muito interessante que o PT fale de emprego, mas o período que nós tivemos a maior queda da produtividade do trabalho no Brasil nos últimos anos foi qual período? 2013 a 2016, um acumulado de mais de 2%, 2,2% no governo Dilma. Então, nós precisamos fazer a discussão racional e a discussão correta. Por que a produtividade do trabalho no Brasil é tão baixa em qualquer setor, principalmente no setor de serviços, que concentra 70% da mão de obra e, por ser uma qualidade muito baixa, acaba impactando toda a economia brasileira. Boris, revogar a reforma trabalhista, rever a reforma trabalhista, é um retrocesso de uma legislação que se mostrava ultrapassada, na sua opinião? Olha, Rafael, mais que um retrocesso, é uma enorme bobagem. Essa legislação do governo Temer veio substituir uma legislação muito velha, ultrapassada, que vem lá do tempo do fascismo de Mussolini, tem trechos inteiros copiados da tal Carta de Lavoro de Mussolini e que já não vinha sintonizando com uma economia mais moderna como a economia brasileira e como a economia do mundo. Então vem uma reforma, qual a finalidade básica da reforma? É criar empregos. Você facilita para o empresário, você barateia para o empresário a contratação de mais empregados e você amplia o número de pessoas que têm emprego. Claro, tem um monte de problemas de implantação, veio a pandemia, etc. Mas, teoricamente e na prática, claro que essa reforma no governo Temer foi uma reforma extremamente positiva para o país. O presidente Lula, que é considerado um grande articulador, tem sistematicamente negado com as suas decisões e as suas falas essa grande qualidade de articulador, um homem muito inteligente e tal. Olha, ele veio com essa história da revogar a reforma trabalhista. O que ele ganhou eleitoralmente? Nada. Pior, o pessoal cativo dele vota nele, porque ele é um líder carismático, então vota no Lula como torce para o Corinthians, não tem razão. Você torce para um time qualquer, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, qual a razão? Não tem uma razão lógica. Segundo, ele disse que ia discutir novamente a mídia, que é uma censura, a regulamentação da mídia, que é uma censura também, não agregou nada à sua candidatura. Cada ditador que surge no noticiário, ele elogia, também não agrega nada à sua candidatura. O que acontece com Lula é que ele precisa ampliar a sua votação um pouco mais para a direita. A esquerda já está praticamente consolidada. Ele precisa ter mais votos, buscar mais votos da direita. E, desse jeito, ele não consegue. Por quê?
por que ele precisa desses votos à direita? O Bolsonaro, na classe média para cima, está ou empatando ou vencendo Lula nas pesquisas. Para baixo, na massa, é o Lula, sem dúvida alguma. Então, o Lula, a eleição não está resolvida, está muito longe de ser resolvida. E o Lula tem cometido esses erros e agora ataca uma conquista do Brasil, que é uma reforma trabalhista que deve ser aperfeiçoada, mas basicamente é o que o país precisa para evoluir e para ter mais empregos. Quando o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fala em produtividade, eu acho que essa questão da produtividade está muito ligada à questão da educação no país, que é um dos problemas mais graves que nós temos. Temos muitas escolas, mas a nossa qualidade, comparada com a qualidade internacional, é baixíssima. Então, eu tenho uma historinha para contar. Não, eu vou deixar para depois, vou deixar para mais tarde. Quer dizer, você pega um estrategista como Lula, que tem feito estratégia às avessas. Inclusive, a grande estratégia do Lula, eu quero lembrar, eu estou voltando para a história do Lula, a grande estratégia dele foi ter criado a Dilma, que, aliás, o PT está afastando de qualquer atividade. Eles não querem. É como o diabo foge da cruz, não querem saber da Dilma. Bom, erro atrás de erro, os fatos mostram que a eleição não está decidida como pensam. Tem muito caminho a percorrer e muitas pedras a serem colocadas no caminho pelos próprios candidatos, como é o caso do Lula agora. Boris Casoy, ao vivo aqui no Liberdade de Opinião, Rafael, com os principais assuntos do dia.